E se em um instante sua vida comum fosse interrompida por uma chama viva que não se apaga, você teria coragem de encarar o fogo que fala seu nome e transforma destinos? Descubra agora o momento que mudou para sempre a história de Israel. O deserto de Midian, embora aparentemente desolado, era um palco de mistérios inexplorados, onde o silêncio pesado se tornava o alicerce das mentes contemplativas. Moisés, um homem já bem familiarizado com as areias e as rochas que pareciam eternas, sentia o murmúrio do vento quente como um reflexo de suas próprias inquietações. A vida no exílio tinha sido um retiro forçado, um intervalo de um passado tumultuado no Egito, onde suas ações impulsivas haviam transformado o príncipe em pastor. Ao adentrar o isolamento do deserto, Moisés carregava o peso de uma identidade fragmentada, semelhante a um vaso rachado, buscando a água da redenção. Assim como Jó, que em meio à adversidade manteve-se íntegro e temente a Deus, Jó capítulo 1, versículo 1, Moisés estava prestes a descobrir que suas provações eram apenas o prelúdio de algo muito maior. Ao avistar a sarça ardendo e ao mesmo tempo intacta, Moisés sentiu seu coração arder com um fogo semelhante, uma chama que não consumia, mas iluminava as sombras de sua alma. O arbusto, como um guia silencioso, representava o paradoxo da sua existência. Perseguido e perdido, mas agora chamado para uma missão que transcendia sua compreensão. A voz divina quebra o silêncio como um trovão, mas também como um sussurro íntimo que só ele podia ouvir. Moisés, Moisés, ressoava em seus ouvidos, cada chamada como um sino que vibrava em seu interior, despertando memórias e esperanças esquecidas. O pedido de tirar as sandálias, um gesto simples mas profundo, simbolizava o abandono das impurezas do passado e a reverência necessária para pisar em terreno sagrado, um terreno onde o céu tocava a terra. Neste momento de revelação, Moisés não podia deixar de refletir sobre sua própria inadequação. Como um homem de fala hesitante, poderia enfrentar o faraó. Sua mente oscilava entre a dúvida e a fé, assim como Jacó lutava com Deus até que visse a bênção. Gênesis capítulo 32, versículo 24. No entanto, a promessa de que Deus estaria com ele era como um bálsamo que começava a curar suas feridas internas. O vento do deserto soprava mais forte, como se o próprio deserto estivesse prendendo a respiração, aguardando a resposta de Moisés. A sarça continuava a arder, um farol de esperança em meio à aridez, uma promessa de que o impossível era apenas o começo. E enquanto o sol se movia lentamente no horizonte, a jornada de Moisés estava apenas começando. A sarça ardente crepitava com uma luz que desafiava o entendimento humano, uma chama que dançava suavemente sem consumir o arbusto. Esta visão, tão extraordinária quanto perturbadora, ressoava nos cantos mais profundos da alma de Moisés, um pastor simples, arrebatado pela grandiosidade de um chamado divino. A voz que emanava da sarça não era apenas um som, era uma presença, uma promessa, uma convocação. Moisés, ali de pé, sentia suas dúvidas se avolumarem como nuvens carregadas antes da tempestade. "Quem sou eu?" ele questionava, sua voz ecoando a fragilidade do homem frente ao destino. Sua mente era um redemoinho de inseguranças, lembrando-se de Jó, cuja fé fora testada além dos limites humanos. Jó capítulo 1, versículo 1, recordava que até o mais justo dos homens enfrentava provações. Moisés, no entanto, não se via à altura de um tal desafio. Deus, com paciência infinita, respondeu às inquietações de Moisés. A promessa de sua presença era como um farol na noite escura, uma âncora para o coração vacilante do profeta. "Quando passares pelas águas, estarei contigo", ressoava a promessa implícita do Senhor, lembrando a Moisés de que ele não estaria sozinho. Isaías capítulo 43, versículo 2. Esta promessa sussurrava esperança, mas a batalha interna de Moisés não se dissolvia tão facilmente. Era uma luta entre o peso da dor e a força da fé, uma balança que pendia conforme cada pensamento e cada lembrança. Moisés carregava não apenas suas próprias dúvidas, mas o eco de uma nação inteira que clamava por libertação. Eles eram um povo a quem o desespero havia ensinado a ser humilde e cuja história de sofrimento clamava aos céus por justiça,
como um salmo de lamentação e esperança. Ainda assim, Moisés hesitava. Seu coração era um mar revolto, onde as ondas do medo e da incerteza ameaçavam afogá-lo. E se eles não acreditarem em mim, pensava, refletindo a dúvida que o assombrava. Ele sabia que a jornada para libertar seu povo seria árdua, como um rio que serpenteia por um deserto, incerto de seu destino. Mas no fundo de seu ser, algo começava a emergir, uma centelha da fé que insistia em sobreviver como a chama da sarça que nunca se apagava. Ele podia sentir a força invisível que o chamava para além de suas limitações, para um propósito maior do que ele poderia imaginar. Era como se o coração de Moisés estivesse sendo aquecido pela mesma chama que ardia diante dele, incitando-o a dar o primeiro passo. Ainda com a visão do Monte Horebe à sua frente, um lugar sagrado onde um dia ele e seu povo poderiam adorar em liberdade, Moisés sabia que a decisão estava próxima. Ele estava prestes a cruzar o limiar entre a dúvida e a fé, entre o medo e a coragem. E enquanto o vento sussurrava entre as folhas, a sarça continuava a arder, um testemunho silencioso da promessa eterna. A hesitação ainda habitava em Moisés, mas o chamado permanecia, insistente como o murmúrio das águas de um rio que não pode ser contido. Moisés, com o coração pesado e o espírito atormentado, estava diante de uma encruzilhada que não apenas desafiava sua fé, mas também a essência de sua própria identidade. Ele, que uma vez se sentiu seguro sob o sol abrasador do deserto, agora se via envolto nas sombras da dúvida. A sarça ardente, que queimava sem se consumir, era o reflexo do fogo divino que tentava reacender a chama da coragem em seu peito. Cada crepitar da chama era um sussurro do eterno, um convite a transcender suas limitações humanas. O cajado em sua mão, outrora apenas um instrumento de pastoreio, transformou-se diante de seus olhos incrédulos em uma serpente sinuosa, simbolizando não apenas o poder de Deus sobre a criação, mas também a transformação que Moisés precisava aceitar dentro de si. Assim como Jacó lutou com o anjo até o romper da aurora, Gênesis capítulo 32, versículo 24, Moisés agora lutava com suas próprias fraquezas, buscando o amanhecer de uma nova era para seu povo. Mesmo após a demonstração dos milagres, Moisés sentia o peso do passado e a incerteza do futuro. Quem sou eu para enfrentar o faraó? Pensava ele, a dúvida reverberando como um eco no silêncio do deserto. Mas o Senhor, em sua infinita compaixão, lembrava-o de que a missão não dependia de suas habilidades, mas da promessa divina: eu estarei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12, era mais que uma garantia, era um lembrete constante de que a verdadeira fortaleza vem do alto. A dor da inadequação lutava com a fé nascente no coração de Moisés. Ele sentia-se como barro nas mãos do oleiro, sendo moldado para servir a um propósito maior. Isaías capítulo 64, versículo 8. A designação de Arão como seu porta-voz era mais que uma solução prática, era uma metáfora da necessidade de comunidade, da importância dos laços que nos sustentam nos momentos de fraqueza. E assim, com o coração ainda relutante, mas agora carregando a semente de uma determinação crescente, Moisés deu o primeiro passo rumo à redenção de Israel. No horizonte, as sombras do Egito começaram a se formar, e com elas, as promessas e desafios que testariam sua coragem e fé como nunca antes. Mal sabia ele que este era apenas o início de uma jornada que não apenas libertaria seu povo, mas também o libertaria das correntes invisíveis que o prendiam. Moisés, com o deserto ainda pulsando em sua memória como um vasto tapete de areia dourada, sentiu o peso de cada grão transformado em dúvida nos ombros. Cada passo rumo à corte egípcia era uma marcha lenta e solene, como se o próprio tempo hesitasse em mover-se diante da magnitude do que estava por vir. Os olhos de Moisés, que outrora contemplaram a sarça ardente queimando sem se consumir, agora refletiam a chama da determinação que Deus acendera em seu coração. Ao lado de Arão, seu irmão e companheiro fiel, ele se aproximou do grande palácio de Faraó, onde a opulência mascarava a escravidão de tantos. Suas vozes, uníssonas, reverberavam no ar. Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Êxodo capítulo 5, versículo 1.
Mas como uma muralha de pedra, o coração de Faraó mostrou-se intransponível. A recusa do soberano foi um trovão rasgando o silêncio esperançoso, e com ela, as correntes que prendiam os israelitas pareciam se apertar ainda mais. As vozes do povo, em sua dor, se ergueram como um coro de lamúrias, ecos de uma humanidade aflita. Por que nos trouxestes a este sofrimento? Questionavam eles, seus olhos cravados em Moisés com a intensidade de 1000 desertos. Era como se as promessas que um dia brilharam como estrelas guia agora fossem apagadas por uma tempestade de areia. Moisés, o escolhido, encontrava-se no vale profundo da dúvida, um eco distante de Jó em seu sofrimento. Por que me tornaste alvo de ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Jó capítulo 7, versículo 20. Ele se voltou para Deus, o único refúgio em meio ao caos, buscando nos céus uma resposta para o enigma de sua missão. Sua oração era um rio de angústia, fluindo para as alturas com a esperança de encontrar consolo. E Deus, cuja paciência e propósito são eternos, respondeu com a firmeza de uma montanha inabalável. Sua voz era um lembrete de que a jornada estava apenas começando e que a libertação dos israelitas seria escrita com o fogo da justiça e a água da perseverança. Moisés, renovado pelo diálogo divino, encontrou em si mesmo uma chama que recusava apagar-se, mas nos corredores do poder, um novo sopro de resistência se erguia. Faraó, em sua arrogância, tramava medidas para esmagar ainda mais a esperança nascente dos hebreus, sem saber que o verdadeiro desafio ainda estava por desdobrar-se como uma tempestade prestes a rugir sobre o Egito. O caos reinava no Egito como um manto de trevas que cobria a cidade. As pragas, com sua sequência devastadora, eram como marteladas de um ferreiro divino, cada uma moldando Moisés, não apenas como líder, mas como um símbolo de esperança e resiliência para seu povo. Em meio a esse turbilhão, a transformação de Moisés era evidente, um reflexo de sua comunhão com Deus que, como em Isaías capítulo 41, versículo 10, sussurrava a ele para não temer, pois ele estava com ele. A água que era vida agora fluía como sangue, um lembrete de que mesmo o mais vital pode se tornar adverso sob o comando divino. Rãs saltavam como pensamentos intrusos, piolhos e moscas, como os tormentos invisíveis da mente, invadiam a paz dos egípcios. A terra que antes era fértil agora gritava sob o peso das pestes e úlceras, enquanto granizo caía como lágrimas de um céu que lamentava a obstinação de Faraó. A postura de Moisés não era mais de súplica humilde, mas de autoridade inabalável, forjada no deserto e temperada pelas promessas ancestrais. Cada negativa do faraó era uma nova lição de resistência, um eco distante das palavras de Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os gafanhotos devoravam o que restava de esperança nos campos egípcios, enquanto as trevas densas e palpáveis envolviam a terra, um simbolismo da cegueira espiritual que persistia em Faraó. Moisés, no entanto, via além das sombras, guiado por uma luz que não podia ser apagada, uma chama que ardia como a própria sarça, eterna em seu propósito. A noite da última praga, a morte dos primogênitos, aproximava-se como um predador silencioso. O ar estava impregnado de uma tensão quase elétrica, e Moisés, sentindo o peso da responsabilidade, refletia sobre sua jornada. Ele era como o barro nas mãos do oleiro, transformado por passagens como Jeremias capítulo 18, versículo 6, onde Deus molda como deseja. Enquanto a lua se erguia alta e pálida no céu, Moisés sabia que o momento decisivo estava próximo. As águas do Mar Vermelho ainda não se partiam, mas o coração do Egito estava prestes a se quebrar. Os primeiros raios do sol refletiam no vasto espelho das águas do Mar Vermelho, enquanto uma brisa suave dançava entre os rostos dos israelitas. Era uma manhã carregada de promessas, mas também de incertezas. Após anos de cativeiro, a liberdade recém-conquistada era uma dádiva tão preciosa quanto frágil. O coração do povo, embora livre, ainda carregava as cicatrizes da servidão. A jornada à frente era desconhecida, um deserto metafórico e literal que testaria suas almas. Moisés, o homem escolhido por Deus, permanecia em pé, os pés firmes na areia, os olhos fixos no horizonte. Em suas mãos,
o cajado de pastor que se transformara em símbolo de poder divino. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías capítulo 43, versículo 19. Essas palavras ressoavam em sua mente, uma promessa de renovação e esperança. A multidão ao redor murmurava, a confiança flutuando como as ondas. Seria o deserto apenas um caminho para outro tipo de escravidão? Moisés entendia suas dúvidas. Ele próprio conhecia a batalha íntima entre a dor do passado e a fé no futuro. Assim como Jó, em seus momentos de tribulação, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Era essa fé inabalável que ele oferecia ao seu povo, uma âncora em meio à tempestade da incerteza. As águas se abriram para eles, e a terra seca os convidou a caminhar para o outro lado. Cada passo era um ato de fé, uma declaração de que a mão divina os guiava. Atrás deles, a poeira levantada pelos carros de Faraó era um lembrete da urgência, uma sombra que ameaçava apagar a luz recém-descoberta. Enquanto o último dos israelitas atravessava, Moisés ergueu o olhar aos céus, murmurando uma oração silenciosa. Ele sabia que a jornada apenas começara, que o deserto ainda revelaria muitos de seus segredos. As palavras de Deus ecoavam em seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Sob o céu vasto e eterno, a travessia se completava, mas a verdadeira prova de fé e coragem ainda se desdobraria diante deles. A terra prometida aguardava, invisível, mas mais real do que nunca, um destino que chamava com a insistência de um farol na noite. E assim, com o mar fechando-se em um rugido triunfante, Moisés guiava seu povo adiante, um passo de cada vez, rumo a um pacto que transformaria suas vidas para sempre. E enquanto o vento soprava, carregando consigo promessas de um amanhã incerto, uma nova jornada se anunciava, pedindo coragem e uma fé inabalável. E nas sombras do futuro, o deserto começava a sussurrar seus segredos, chamando aqueles que ousavam ouvir. No deserto ressequido, onde o silêncio era quebrado apenas pelo sopro do vento, Moisés se aproximava da sarça ardente, assombrado e ao mesmo tempo atraído por aquele fogo que não consumia. Ali, Deus revelou-se a Moisés, chamando-o para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. A tarefa parecia monumental para Moisés, um homem que se via falho e sem eloquência, mas o Senhor lhe assegurou: eu estarei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Com essa promessa, Moisés não estava mais sozinho. Ele tinha o Deus dos seus antepassados ao seu lado. Ao voltar ao Egito, Moisés enfrentou a resistência de Faraó, que endurecia o coração a cada praga que caía sobre sua terra. No entanto, a fé de Moisés e a determinação do povo de Israel cresceram a cada obstáculo superado, lembrando-se das palavras que Deus havia dito: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Por fim, quando o mar se abriu e Israel atravessou a seco, a libertação se concretizou. Ali, à beira do Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel louvaram ao Senhor com cânticos de vitória, reconhecendo que, apesar de suas limitações e dúvidas, Deus sempre foi fiel. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Mas a jornada de Moisés e do povo não terminava apenas com a libertação física. Era preciso também conquistar a liberdade espiritual. No deserto, eles aprenderam sobre a provisão divina, onde cada desafio se tornou uma oportunidade de demonstrar fé. Quando a sede e a fome ameaçavam, Deus supriu com água da rocha e maná dos céus, cumprindo a promessa de que não os abandonaria. Deuteronômio capítulo 8, versículos 3, 4. Moisés, aquele que inicialmente duvidou de si mesmo, tornou-se um líder transformado pela fé e pela obediência. E o povo, que outrora clamava por libertação, passou a caminhar com esperança, guiado pela presença constante de Deus. Eles entenderam que, mesmo quando não podiam ver o caminho à frente, a presença do Senhor era suficiente para garantir a redenção e a restauração prometidas. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado.
Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.